galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. O vídeo de hoje é sobre esse acidente aqui. Meu Deus! Queria de cara deixar meus sentimentos a todos os amigos e familiares deste piloto que infelizmente veio a óbito nesse acidente. Galera, o assunto de hoje é muito sério. Ao que tudo indica, foi linha de pipa que cortou as linhas desse paraplano, tá? O paraplano é um pouquinho diferente de um para-trike, paramotor, mas é como se fosse a mesma coisa, beleza? Para quem não entende, a visão dos leigos é como se fosse um paramotor, um para-trike, é a mesma parada. Um pouco mais engessado, que eu diria. Galera, o piloto era experientíssimo, um instrutor, ele, se eu não me engano, é ele que fabricava esses próprios paraplano. Então, galera, é muito seguro, o cara voa disso há milhões de anos. Tem pessoas que saem falando qualquer coisa sem o mínimo conhecimento, ou sem pelo menos buscar informação. Um cara lá falando que, meu irmão, foi a estrutura que rompeu, que quebrou, porque ele olhou a foto no chão e um lado não tinha aquela estrutura. Claro, brother, olha o impacto que foi aquilo no chão, irmão. Claro que o troço não é blindado, claro que ia quebrar alguma coisa. Então, eu faço esses vídeos, galera, porque quando acontece qualquer coisa que voa, com alguma coisa que voa, todo mundo me manda mensagem, me marca nesses vídeos e fica pedindo uma explicação ou tentando entender, porque nem todo mundo do meu canal tem acesso a grupos de paramotor, a grupos de voo livre, para entender ou para buscar mais a fundo o que aconteceu, e fica cheio de interrogação na cabeça, porque muita gente que acompanha o meu canal são pessoas que sonham um dia voar, e quando acontece isso, além deles ficarem com medo, os familiares botam muita pressão em cima, mostrando que é perigoso. Eu tive lá em Goiás, conheci o aeroporto onde ele costuma decolar. Quem estava comigo lá era o senhor Eurípides, acho que é isso mesmo. E falou sobre esse piloto no dia. Não tive o prazer de conhecer ele, mas falou sobre ele no dia. Ao que tudo indica, foi linha de pipa que cortou os tirantes. Não foi nem as linhas não, tá? Ao que tudo indica, cortou o tirante, que é a parte mais grossa, sendo que para muitos parece um absurdo uma linha de pipa cortar isso. Não é. Essas linhas chilenas cortam para-choque de carro. Imagina o que ela não faz com um tecido que está com a tensão de mais de 200 kg em cima. Corta igual manteiga. Eu tinha um vídeo que mostrava eu pendurado com os tirantes de um parapente no acelete e deixei eu baixinho do chão, vinha um amigo com a pipa e corta com facilidade. Eu fiz até o teste sem cerol, até sem cerol corta, não com tanta facilidade, mas corta. Então a gente está muito vulnerável à linha de pipa, brother. Então esse acidente aí, infelizmente a gente não tem nem muito o que aprender, porque a gente já sabe desse risco e nem sempre a gente consegue ver essas benditas pipa, para não falar o contrário. Então, brother, a galera da pipa, infelizmente, não tem essa consciência de que pode matar o esportista que tá lá em cima. Às vezes o cara, vou lá pro cara ver minha pipa, ou vou chegar perto dele, eu vou aparar. Pode ser na inocência, que o cara não tem noção do risco que isso oferece pra gente, ou pode até ser na maldade. Hoje em dia o ser humano tá mal, tá ruim. Então nem duvido de ser criminoso, tá? E, cara, não tem o laudo pericial ainda, mas ao que tudo indica, foi sim linha de pipa, porque alguns amigos que voam estavam lá no local do acidente, viram que o mosquetão, que era uma possível causa pela imagem de longe, que poderia ter sido um rompimento de mosquetão, não foi, porque o mosquetão estava no lugar, até porque, meu irmão, o cara estava num voo lisinho, do nada, puf. Outras pessoas cogitaram de poder ser o tirante saindo do mosquetão, sendo que o tipo de mosquetão que ele usa, que é aquele ovalzinho, é mais difícil de acontecer isso, até porque ele é rosqueado, é diferente desse meio que trava automática, que se tu der um molezinho fica trepado. A gente teve o caso aqui do nosso amigo Messias, que deu esse mole por 2 vezes. Então, galera, que eu quero falar com esse vídeo? Primeiro, pra galera que segue o meu canal, que não entende, que não tem acesso, o que aconteceu, que é o que tudo indica, foi linha de pipa. Tem uma imagem, eu não sei se eu vou ter aqui, mas se tiver eu vou jogar aqui, que mostra o paraplano, que é como se fosse esse paramotor, o paraplano voando e um pontinho em cima
que pode ser uma pipa. Não dá para ver com exatidão porque a imagem não tá boa, ainda mais que eu recebi pelo WhatsApp, perde muita qualidade. E para gravar ainda, quando caiu, entrou em chamas, ainda que ele tivesse alguma chance de sobreviver desse acidente, as chamas acabou com a possibilidade dele sair com vida, porque o tanque estoura, motor quente e acaba incendiando e acabou carbonizando. O lance de incêndio em paramotor, paraplano, não é o primeiro agora, é o segundo recente, tá? Em menos de um mês já teve um outro, o piloto de um paramotor entrou em chamas, ele conseguiu pousar, conseguiu sair fora. Vou deixar mais um alerta aqui, galera, que é uma parada que ninguém pensa, mas que é muito importante. O procedimento para motor em chamas é o mesmo de pouso na água. Você não quer pousar com o troço pegando nas costas, você estando preso no equipamento. Então tente se desvencilhar do máximo de fivelas que você puder, para quando pousar, se afastar do equipamento o mais rápido possível, tá? Esse piloto tem o áudio dele, eu não tenho mais aqui, mas tem o áudio dele falando que se ele tivesse solto do equipamento, o prejuízo dele teria sido bem menor, tá? Porque ele ainda, quando pousou com o motor em chamas, ele ainda demorou a conseguir se desvencilhar do equipamento. Então, motor em chama, tem que se desvencilhar o mais rápido possível. Esse lance de pipas é uma parada muito séria. Infelizmente, não é o primeiro que morreu, não vai ser o último, porque muitas pessoas que soltam pipa não têm consciência nenhuma de que uma pipa pode matar a gente. Vou lá para o cara ver minha pipa de perto, eu vou brincar com ele, e alguns não têm noção que pode matar a gente. Outros até têm e faz na maldade porque o mundo tá ruim, o mundo tá cruel. Então não duvido que tenha pessoas que façam isso criminosamente. Aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, perdemos o voo da rampa do Ciméria aos sábados e domingos por conta que a galera da pipa resolveu fazer festival aonde é o pouso de asa delta e parapente homologado para tal. E não conseguem desenrolar com ele, autoridades, ninguém tira aquela galera de lá. É mais de 100 pessoas ao sábado e aos domingos, então impossibilitando o nosso voo. Tentamos dialogar, tentamos conversar, não tem desenrolo, os caras não arredam pé, se acham dono do terreno e a gente acaba perdendo um espaço de voo homologado por conta da galera da pipa. Quando a gente faz um voo por volta de meio-dia, que é quando eles não querem ficar com o sol na cabeça, costuma ter meia dúzia lá, a gente dá uma ideia, um fala com o outro e consegue controlar a situação, eles abaixam. Passou de 10, 20 pessoas, brother, eles cagam na cabeça como se você fosse ninguém, jogam a pipa pra cima e não estão nem aí. Eu tenho um vídeo, eu vou até deixar na descrição aqui do vídeo, a falta de respeito da galera da pipa com os parapentes. Nesse dia eu decolei, logo depois decolei um aluno e não andava tendo festival de pipa. Nesse dia voltou a ter o festival de pipa e eu não sabia. Pousei no meio de 1 milhão de pipas, pedi a galera para descer as pipas, ninguém desceu a pipa, parece que eu estava falando com o vento. Tive que pousar meu aluno, primeiro voo do meu aluno, em meio às pipas. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, quem quiser pode conferir lá. Eu tinha um outro vídeo mostrando como uma linha de pipa corta com facilidade as linhas de um parapente. Eu pendurado na selete com as linhas, um amigo soltando pipa, cortou igual manteiga. Fiz o mesmo teste sem cerol, corta também com facilidade. Claro que não tão fácil igual a linha com cerol, mas também corta com facilidade mesmo a linha sem cerol. Então a galera da pipa, viu um parapente, pelo amor de Deus, não se aproxima, baixa a pipa, cara. A pipa você vai baixar, depois você bota ela no alto de novo. Não arrisca a vida de um esportista por conta de uma pipa, cara. Eu já soltei pipa quando era moleque, adorava. Só que eu jamais arriscaria a vida de alguém soltando uma pipa perto de um esportista desse. A galera sente muito quando acontece isso. Quando tem qualquer acidente, cara, meu canal motiva muita gente a entrar. Quando acontece essas coisas, eles ficam cheios de interrogação e medo na cabeça. Eu entendo os familiares botando pressão, mas galera, a gente tem que, meu irmão, ficar antenado em tudo. Igual eu dei aquele mole com fio, eu duvido que eu vou agarrar em outro fio, brother. Eu tô voando de paramotor, eu tô olhando tudo. Antes de fazer um voo baixo em algum lugar, eu dou várias voltas alto, vendo se tem alguma parada diferente. Antes eu era mais displicente, então
Eu também já tomei um susto com pipa voando na praia e a pipa tava alta, brother. Quando eu olhei, ela tava do meu lado. Eu tava de reserva, pode ser que desse tempo de eu jogar um reserva, diferente ali do amigo, que tava abaixo. Muitas pessoas também perguntou, Rômulo, por que ele não jogou reserva? Galera, tem muita gente leiga no meu canal. Ele não jogou reserva porque também, não sei nem se tinha, ainda que tivesse naquela altura, não dá nem tempo de reserva fazer nada, não dá tempo. Então naquela altura ali, é ficar mais atento ainda, tá? Quando tu tá alto, deu problema, tu tem um reserva, tu ainda tem um reserva para se safar. Mais baixo, irmão, chora, não tem o que fazer. Galera, então acho que é isso aí. A importância desse vídeo é alertar a galera sobre o risco da pipa. Até a galera da pipa que assiste o meu canal, meu irmão, pelo amor de Deus, respeita a gente. Eu vou encerrando esse vídeo aqui com dor no coração, porque quando acontece essas paradas, todo mundo fica, porra, mó baixo astral. Todo mundo sente muito por causa do ocorrido. Mais uma vez, meus sentimentos aos amigos e familiares do piloto. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Chama nos comentários aí a sua opinião sobre tudo que aconteceu, sobre o que eu falei. Se não deixou um like no começo do vídeo, deixa aquele like que é importante para o canal continuar crescendo. Se você não conhecia o meu trabalho, brother, se inscreve no canal, é importantíssimo. Toda semana tem vídeo novo. E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Meu Deus. Aqui, ó. Chega, você vê. Vamos lá. Sem tá forçando, né? Sem tá forçando, ó. Cortou já, já entrou. Já entrou. É verdade. De novo, ó. Olha aí, ó. Já entrou. Você imagina com 300 quilos. Galera, o outro companheiro aqui tava voando, o aluno dele tava voando junto com ele, mas tava longe. Esse aqui é um equipamento igual a que ele tava usando lá, né? E tem dois tirantes, ó. Tem dois mosquetões aqui, ó. Igualzinho que ele tava usando lá, dizendo ao pessoal, né? A gente tá aguardando a perícia, a ML terminar lá pra gente poder recolher o equipamento. Mas vamos ver aí o que pode ter acontecido, né? Falo pra vocês. Tô olhando aqui agora, galera. Não foi rompimento, tá? Não quebrou aqui também. Foi pipa mesmo. Então o pessoal ali não quis confirmar, mas deu um ar que confirmou também. Cortou o tirante. A princípio, né? Ele caiu de lado aqui e amassou essa parte. Ele quebrou essa parte aqui. Mas tava tudo aqui e levaram para a perícia. Agora. Aê! Tenente Elias. Muito bom.